Fala galera da HWAP, beleza? Finalmente o Júlio traz os vídeos que ele prometeu sobre painéis, monitores e TVs. Para não ficar longo, nós vamos dividir em 3 partes esses vídeos, beleza? Então já ativa aqui a notificação, eu vou soltar um por hora, vai ficar bem próximo, mas para que eles não fiquem perdidos aí no canal. E vou colocar, talvez o link do outro, um para você não se perder também. Mas já ativa a notificação e se inscreve, que assim que sair o segundo você vai acompanhando e os vídeos vão ser mais curtinhos. IPS, TN, VA, sabe a diferença entre os painéis? Nós vamos passar para vocês. Ah, mas e LED e OLED? Também. O que eu quero passar aqui para vocês principalmente não é, olha, LED significa Light Emit Diode, é uma emissão de diodo de luz. O OLED, Organic Light Emit, não. Isso você põe no Google, tá? Não vai te adiantar em nada na prática, a gente vai encher linguiça no vídeo, tá? Ah, mas o TN, a disposição dos pixels é diferente do VA, a disposição dos LEDs da luz é... Não, eu vou te dizer as vantagens e desvantagens na prática em relação a cada um. Acho que é isso que te interessa, beleza? Porque eu ficava cansado quando eu via alguns vídeos, quando eu tava aprendendo sobre isso anos atrás, e eu via a pessoa querendo me explicar o pormenor de como surgiu o pixel lá na Inglaterra, porque na Grécia Antiga... Não, então vamos lá. Passo a passo aqui pra você das vantagens e desvantagens, meu amigo. Pra você que é gamer, e é um gamer competitivo, o que importa é a taxa de atualização, certo? E você joga FPS com mouse e teclado, eu espero, ok? Então você está sentado de frente para o monitor, não te importando ângulos de visão, você não está no sofá, não está longe da tela, e você quer uma taxa de atualização rápida e um tempo de resposta em relação ao mouse e tudo mais, também automático. Qual é a melhor tela para você? O painel TN, ele te entrega um tempo de resposta baixíssimo. A desvantagem dele é que o ângulo de visão é uma porcaria. Se você ficar de lado em relação à tela um pouquinho, se você não estiver de frente, você não tem uma qualidade de imagem no mínimo razoável. É ruim. Mas para quem joga de frente, teclado e mouse olhando para a tela, pode ser um dos melhores painéis aí. E ele também é mais barato. O painel IPS, Júlio, todo mundo fala em IPS, In Plane Switch, né, disposto de forma plana. Pô, o IPS é... Não, depende. O IPS seria a outra ponta, enquanto o TN está num lado, lá no outro oposto está o IPS. O IPS vai te dar um puta ângulo de visão, tu vai conseguir ver telas da LG, por exemplo, que nem eu tenho aqui, esse monitor aqui atrás é um Asus ROG IPS, que se eu olhar ele de canto, é a mesma imagem que eu estiver olhando de frente. É um ângulo de visão excelente, as cores você tem um contraste muito melhor do que o próprio TN, também, né? São cores melhores do que o TN, só que o tempo de resposta é muito maior, para quem joga competitivo atrapalha. Hoje nós temos painéis IPS com tempo de resposta baixo, temos, mas são bem mais caros também, né? É isso que eu acho que você tem que levar em conta como desvantagem. E nesse caso, o IPS em taxa de atualizações maiores acabam também sendo telas, painéis muito caros para quem é gamer e está preocupado em ter um custo-benefício. Então surgiu o VA. Não que ele tenha vindo depois, não é isso, mas surge aqui na nossa discussão o VA como uma opção, porque o painel VA, não vou te falar o que significa, vertical, é uma alinhação vertical, não importa. O painel VA, ele une um pouco dos dois lados, um pouco dos dois mundos. O painel VA ele vai trazer um ângulo de visão melhor do que o TN, mas pior do que o IPS. E um tempo de resposta muito mais baixo do que o IPS, uma taxa de atualização muito melhor, mas pior do que o TN. Você entendeu aí que há um meio termo? Ele pega um pouco melhor de cada um, mas não é melhor que nenhum dos dois em nada. Entendeu? Ele tenta te dar um pouco melhor de cada um dos mundos. Você vai ter um ângulo de visão legal, você vai ter um tempo de resposta bacana, e para os gamers, e principalmente quem gosta de assistir filme no monitor, é o ideal, porque mais de uma pessoa consegue assistir, você tem aí para jogar games competitivos, taxas de atualizações boas e o monitor não é tão caro, e o principal, para quem joga games também casuais, quem está acostumado a jogar um Tomb Raider, joga um Assassin's Creed, você joga games que não são tão competitivos, que não precisa de tanto tempo de resposta, você vai ganhar em qualidade visual, porque ele tem um preto mais profundo, o que é uma desvantagem que me incomoda muito no IPS, que é o backlight. O vazamento de luz no fundo, né?
esse leak incomoda muito em muitos usuários. Esse monitor que eu tenho aqui, o Asus ROG Swift PG348Q, ele tem um vazamento de luz razoável, comparável ao Acer Predator, e o preto dele, o preto profundo, eu até acho bom, dá pra configurar legal, mas muitos IPS mais baratos do que ele, que esse monitor custa 6, 7 mil reais, é um IPS, mas a maioria dos IPS comuns, você tem um preto mais lavado, cores mais lavadas. Embora pareça que o contraste é bem melhor do que o TN, se você for comparar com outras telas de TV de alta qualidade, próprio painel VA, o preto dele não é legal. Não que é cinza, gente, não é isso, tá? E eu ainda acho bem melhor do que o do TN, não tenho sombra de dúvidas. Mas se você coloca um VA do lado do IPS, parece que o IPS vira uma tela para criança, em qualidade de profundidade de cor, de você olhar o preto mesmo, mais absoluto. Então essas seriam as diferenças entre as telas, tempo de resposta, vai num TN, se é competitivo, não tem problema com ângulo de visão. Ah, eu quero uma tela que eu tenha um baita ângulo de visão, mais cores, um espectro de cores maior, mais abrangente, vai no IPS, e eu gosto do ângulo de visão, e eu quero ter não ligo para ter um tempo de resposta um pouco maior. Ah, mas eu quero o melhor dos dois. Sou um gamer, quero ver filmes na minha tela, quero ter, não importa se eu tiver uma taxa de atualização um pouco menor do que no TN, mas eu quero ter uma qualidade boa também. Vai no VA, pretos melhores. Ah, mas e as TVs, Júlio? E as TVs? Vamos falar das TVs então. LED e OLED. LED, você sabe que você tem uma luz de fundo que ilumina cada um dos pixels. Os pixels verdes, brancos e vermelhos, que você olhar lá na tela da Samsung, aí ela fala, eu tenho os 3 pixels. Todos aqueles pixels ali são iluminados por uma luz de fundo, uma luz de LED, que vai, vários LEDs, né, que pode acabar, vai com certeza gerar para você também vazamento de luz, uma abrangência do preto muito inferior ao OLED, e eu vou te explicar por que isso acontece. Não quer dizer que o LED seja ruim, tá bom? Mas os tempos de atualização, o tempo de resposta são muito grandes. Para quem joga na TV e não usa o controle, é horrível, entendeu? Se você tá com controle, tudo bem, tu senta, nem sente tanto. Mas cara, se você vai usar a TV no computador para jogar, um painel de LED, procure os de melhor qualidade. Eu tenho uma 4K aqui, com HDR, fica muito bom, eu gosto da imagem, mas eu já comparei com os painéis de OLED, e o nível, o contraste de preto é absurdamente, assim, não tem nem como comparar. E por que isso acontece? Porque no OLED orgânico, né, são LEDs orgânicos, Organic Light Emit Diode, você tem uma emissão individual em de cada pixel. No painel LED você lembra que se todos eles vão ficar acesos, né, vão ficar possíveis, disponíveis para ser acesos, e a luz de fundo, os LEDs lá no fundo que vão acender e vão formar as cores. Então você formou o vermelho com verde, aí vai ficar X cor. Você formou, nem lembro mais que eu fugi da escola. Você formou o azul com vermelho, fica roxo. O verde com o azul fica amarelo, por aí vai. Ele vai formando as cores dessa forma, misturando pixels de cores diferentes. No caso do OLED, não. Você vai ter acendendo e apagando pixels individuais de acordo com a descarga elétrica que vai sugerir a cor que você precisa naquele momento. Então você abrange um espectro de cores muito maior, e na hora do preto, o que você acha que acontece? Apaga! Então você tem um preto absoluto, porque não tem emissão de luz nenhum, vazamento de luz nenhuma. Isso torna a tela muito mais responsiva, ela é muito mais fácil de você ter uma taxa de atualização maior, né? Então para quem joga, show de bola, e faz com que a tela seja muito mais fina, porque você não precisa ter uma caixa de outros LEDs atrás iluminando os pixels. Você tem cada um se iluminando de forma orgânica e individual. Tá entendendo? Porque elas são bem fininhas. Então as telas OLED são praticamente uma folha de papel. Tu pode ver aí que 99% são telas de OLED muito finas, muito leves, e que você tem preto profundo, taxa de atualização ótima, excelente, e para jogar são realmente muito boas. O problema que fica aí não é só o preço, que elas são bem mais caras, mas a vida útil. Isso de você olhar para a vida útil de um produto, às vezes pode parecer meio, muito longe, né? 14 mil de vida útil, 14 mil horas, que é uma tela LED comum, uma tela OLED, parece muito, né? Mas, cara, multiplica isso durante, 5 anos. 24 horas por dia. Você não vai ficar 24 horas por dia com a tela ligada. Mas, vamos pensar em 6 horas por dia de tela ligada. Durante uns 3, 4 anos. Quantas horas dá? Agora eu vou fazer a conta só porque eu fiquei curioso. Vamos ver quanto que é. 14 mil horas.
14 mil horas dividido por ano. Vamos ver aí por 5 anos. 2.800 horas por ano. Dividir isso por meses, 12 meses, são 233 horas por mês. Dividido isso por dia, 7 horas. Então durante 5 anos, são 5 horas de tela ligada e a sua OLED foi pro saco. Não é prazo de validade, mas em média é isso. E quanto dura a tela de LED? O dobro. Então enquanto você vai durar 5 anos com 7 horas por dia, na tela de LED você vai durar 10. E o preço é menor, coisa e tal. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens. Eu recomendaria painel OLED. 5 anos acho que é suficiente, eu não vou usar 7 horas todo dia, 24 horas por dia, então vai durar 10 anos pra mim. Eu recomendaria painel de OLED para quem quer uma TV, mas é bem mais caro, com certeza. E recomendaria o painel VA. Ah, mas você usa aqui um IPS, aí eu usei TN também. E eu sei as desvantagens dos dois, sei o que é backlight, sei o que é tempo de resposta ruim. É que aqui eu tenho G5 e tenho tudo também. Mas se você não puder ir num IPS, puto IPS de qualidade e tal, que nem esse aqui, se estiver na mesma faixa de preço, opta pelo painel VA para games. Então painel VA e OLED, e agora você sabe as diferenças. Ah, Júlio, mas você não falou de taxa de atualização, não falou de G5, não falou de tamanho, não falou de ultrawide? Pro vídeo não ficar longo. Vai ter um outro vídeo sobre isso aí ainda hoje, beleza? Um abraço, até a próxima.